Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, começando mais uma roda de parola inédita, falando a respeito de dor e o sofrimento. A pergunta que não quer calar é: onde está Deus? Vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta para mais uma roda de parola inédita, a nossa terceira parola sobre o tema Deus e o sofrimento. Na primeira semana nós falamos a respeito dos motivos do sofrimento. Semana passada tivemos uma série de conversas incríveis falando sobre por que comigo. Gente, eu fiquei tão impactado com essa roda de parola. Eu tenho escutado muitos comentários a respeito dela. Foi realmente muito bacana, gente. O assunto está surpreendendo. A gente estava achando que talvez fosse algo que ia ser muito sensível, algo difícil de tratar, mas realmente assim tem muitas pessoas sendo tocadas com esse tema. Hoje nós vamos falar especificamente de uma outra pergunta que incomoda o coração das pessoas quando o assunto é sofrimento. Aonde está Deus? Tenho certeza que hoje também vai sair um bate-papo muito bom. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Ilcinho. Boa noite, boa noite. Onde está o teu Deus? O Will até pôs o óculos para procurar melhor ali. Exatamente, desse jeito. Gente, essa pergunta, onde está Deus, a gente vai encontrar até em passagem bíblica. Agora você falou, né, Paulinho, me veio no coração o texto, eu não vou lembrar o endereço certinho, mas aonde está teu Deus, né? Quando até a própria esposa de Jó, né, vira e fala assim, cadê o teu Deus nessa parada toda aqui? Vai lá, se mata e tá tudo feito, né? Mas é importante isso, né, porque essa pergunta, ela vai trazer uma conotação sobre uma incredulidade que muitas vezes no meio do sofrimento o ser humano ele passa. E a gente começa a confundir, a mesclar, né, o caráter de Deus com aquilo que é a nossa lógica. E esse é um ponto chave para a gente começar a falar no dia de hoje, sobre o caráter de Deus. Porque quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós vamos entender que essa pergunta, na verdade, ela nada mais é do que uma sugestão de incredulidade. Porque se eu duvido do meu Deus, eu estou questionando o seu caráter. E aí, lá em Tiago, capítulo 1, verso 16, vai dizer assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja, aqui Tiago está falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, como que eu posso questionar o caráter de Deus se a própria palavra diz que nele não habita o mal? Se a gente for muito mais profundo nesse questionamento, talvez a pergunta que nós deveríamos fazer seria outra. Será que em Deus habitaria o mal a ponto dele, então, lançar sobre nós o mal? E aí é que mora o problema. Porque nós transferimos a Deus aquilo que o apóstolo Paulo fala, que aquilo que eu quero fazer eu não faço. Então, ou seja, eu tento trazer de dentro de mim algo que eu mesmo, de mim mesmo, não consigo fazer. Mas Tiago está falando que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do alto. Então, como que eu posso imputar o mal a Deus? E nós poderíamos ir até mais adiante, porque a própria palavra também vai dizer o seguinte: pode Deus tentar o homem? E aí a própria palavra diz, não, jamais. E aí é que vem o ponto do que nós temos falado, não é? Que, na verdade, nós somente somos tentados naquilo que é a nossa concupiscência, o nosso pecado, a nossa fragilidade.
E aí, será que a pergunta não deveria ser outra? Ao invés de dizer onde está Deus, onde eu estou em Deus? Que é isso, hein? Bom, essa foi a... Você vê que ele pega tudo aquilo que a gente falou, né? Ele rasga simplesmente assim e fala, bom, agora vamos ver, vamos tacar fogo no parquinho, né? Não, o que a gente combina, o que ele faz? Ele vem e joga uma base bíblica. Mas, ó, vamos lá. Pensando no caráter de Deus, quando você me falou, Arthur, né? Tem esse questionamento, ele aparece na palavra. Esse questionamento virou musiquinha. Onde está o teu Deus? Né? Virou musiquinha, tudo mais. Mas logo eu me lembrei, o texto que eu me lembrei assim de cara foi o texto de Abacuque, capítulo 1, a oração de Abacuque. Né? Porque a oração de Abacuque é basicamente isso. Senhor, até quando? O povo vai gritar violência, violência, o senhor não vai fazer nada. A oração de Abacuque é essa. Cadê o senhor? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo a bagunça que isso daqui virou? Né? Diga-se de passagem, uma oração que dá para a gente fazer nos nossos dias, né? Pensando em toda essa questão de pandemia, pensando em todas essas lutas de interesses humanos nefastos por detrás desta realidade toda, a oração que dá para fazer nesse momento, olhar para cima e falar, Deus, até quando? Né? A gente vai gritar violência, violência, a igreja vai depor, a voz profética vai se levantar e nós não vamos ver nada. Aí o Wilsinho tocou num ponto, que é o ponto nevrálgico do nosso primeiro bloco aqui, falando acerca do caráter de Deus, que é acerca de Deus não ter parte com o mal, né? E vice-versa, o mal não ter parte com Deus. O próprio Abacuque, nesse mesmo primeiro capítulo, ele vai registrar no versículo 13 que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Ou seja, aonde o mal está, existe então um ambiente cuja presença de Deus, não que ela seja repelida, mas a presença de Deus ela não é prioritária, né? Justamente pelo fato de Deus não optar por não poder ter parte com o mal, né? E a pergunta do próprio Abacuque, ela muda, aí a gente cai naquela pergunta que o Wilson fez, a pergunta de Abacuque, ela ganha uma resposta da parte do próprio Abacuque quando ele entende onde ele estava. Porque, olha só, o livro de Abacuque ele tem uma engenharia muito linda. Primeiro capítulo, onde Deus está. Segundo capítulo, peraí, deixa eu botar minha cabeça no lugar, eu vou subir na minha torre de vigia e eu vou ouvir o que Deus tem para falar para mim. Terceiro capítulo, Deus fala, e Abacuque, agora ele traz uma nova posição. A bagunça que ele denuncia no começo do primeiro capítulo não mudou nada. O que muda, então, lá no final do livro de Abacuque, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? O que mudou, afinal de contas? O contexto mudou? Negativo. A figueira não estava florescendo, a videira... Tudo que ele denuncia ali, olha, toda a nossa prosperidade, ela está sendo arrasada pelos nossos inimigos. Contudo, eu mudei, eu entendi, eu compreendi o propósito. Grande pergunta, Will, onde eu estou em Deus? Porque Deus, a gente sabe que está presente, né? Mesmo que o meu grito seja até onde, até quando, até que hora, meu grito ele pode ser esse. Mas se eu mudo, isso significa que a perspectiva acerca do problema vai mudar também. E nisso que você estava falando, Paulinho, eu me lembrei da passagem do jovem rico, né? Está lá em Mateus 19, 16, é interessante, que ele fala assim, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui ele está falando quem é o bom. Ele está falando que somente existe um que é bom, que é o próprio Deus. E aí nós vamos conhecer a passagem do jovem rico, e ele vai falar, mas eu cumpro teus mandamentos e tal. E Jesus dá um olé nele e fala assim, beleza, então você cumpre tudo, então vai, vende tudo e me segue.
E, na verdade, Jesus estava falando assim, eu quero saber onde estava o teu coração. E aí vem muito em linha disso. Ou seja, você pode estar cumprindo tudo, mas você ainda não está em Deus. E aí é o que bate o ponto. Porque, a bem da verdade, nós questionamos o caráter de Deus porque, de fato e de verdade, nós não conhecemos a Deus. E para nós conhecermos a Deus, eu preciso conhecer, e aí eu fiz uma provocação domingo na escola dominical, que eu fiz a seguinte pergunta. Bom, então se tudo isso está acontecendo, Deus não está no controle, né? E as pessoas fizeram uma cara, não, porque Deus está no controle, não está? E todo mundo falou, sim, Deus está no controle. Eu falei, então você pecou no dia de hoje? Aí a pessoa falou, pequei. Falou, pô, então peraí, se Deus está no controle e você pecou, então Deus não está no controle da sua vida. E aí o que eu queria fazer na brincadeira? Chegar em Colossenses 3,16, que habita ricamente em vós a palavra de Deus. Porque de fato e de verdade, eu e você somente estaremos em Deus, ainda que nós tenhamos nascido de novo. A gente já falou isso numa das nossas primeiras parábolas, que Deus está em nós a partir do momento que eu nasci de novo, aceitei a Cristo, amém, glória a Deus, aleluia. Só que a minha mente precisa ser transformada. E aí é onde entra Colossenses 3,16, para que eu possa manifestar o caráter de Deus. E é aí que entra o problema. Porque, de fato e de verdade, para que eu manifeste o caráter de Deus, eu tenho que conhecer a Deus. E aí a gente espiritualiza isso, dizendo, bom, então eu oro todos os dias, eu oro em línguas, eu sapateio e tal. Amém. Glória a Deus por isso. Mas será que, de fato e de verdade, a palavra está habitando ricamente em vós, a ponto de você, no teu dia a dia, nas tuas atitudes, você, de fato e de verdade, estar exalando a palavra? O irmão Reagan, em um dos seus livros, ele diz assim, se encha da palavra de tal modo que quando a pressão vier, quando a situação contrária vier contra você, você tiver sido pressionado, você somente exalará a palavra. E aí sim você vai conhecer de fato, de verdade, o caráter de Deus e se ele está no controle da sua vida. É como se fosse uma esponja encharcada, né? A hora que você aperta a esponja, só sai água. Então, nós como cristãos temos que ser uma esponja encharcada na palavra. Quando a pressão vier, o que sai é palavra. Estavam falando a respeito do caráter de Deus, e eu acho interessante a gente desmistificar algumas coisas, né? A gente tem se preocupado muito em relação a essas desmistificações, né? Porque a gente aprende alguns paradoxos, alguns paradigmas, e isso fica incrustado na cabeça da gente, e é importante a gente separar o que é certo do que é errado nisso. O Wilson tocou num assunto que eu acho que é bem interessante, né? A gente tenta colocar Deus, desenhar Deus dentro dos nossos limites humanos, né? Como crer num Deus que a gente não consegue compreender totalmente? Acho que esse é o grande desafio. Porque por mais que a gente tenha teologia, por mais que a gente tenha esquema, por mais que a gente desenhe, por mais que a gente jamais vai conseguir entender a profundidade total de Deus. Isso é fato. Mas a gente tenta, dentro da nossa realidade, dentro dos nossos limites humanos, desenhar Deus dentro de uma caixinha. Né? Então, se nós humanos somos falhos e nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim, então Deus também tem um lado bom e também tem um lado ruim. E aí vai aquela primeira coisa que a gente aprende que a gente quer quebrar hoje, né? Não, porque Deus envia o sofrimento para que isso seja transformado em bênção na sua vida. Gente, peraí. O Wilson acabou de falar, né? Se tudo que vem de Deus é bom, então é impossível que Deus envie sofrimento para a gente. E essa é uma ideia errada, porque a gente quer encontrar muitas vezes propósito em coisas que não têm propósito. Então, uma das formas da gente encontrar propósito é atribuir a Deus o mal que aconteceu comigo. Então, aconteceu o mal comigo foi porque Deus quis que eu preciso passar por uma situação como essa para poder mudar o meu coração. Gente, aonde que está Deus num acidente de uma criança que cai de uma janela, né? E infelizmente vem a óbito? Deus permitiu que a criança caísse da janela para que os pais aprendessem que isso é perigoso? É de uma insanidade tão grande a gente pensar em coisas como essa, e a gente pode aplicar isso para muitas outras formas, mas a gente escuta isso direto. Não, se aconteceu tal coisa ruim, foi porque Deus quis. Gente, Deus não quer o mal. Deus não manda o mal.
Deus é todo bem. O que acontece foi, como nós dissemos na parola passada, na 53, é que Deus muitas vezes aproveita uma situação adversa para que isso seja trabalhado no nosso coração. Veja, ele aproveita uma situação. Não significa que ele manda a situação. Né? E aí a gente pode mais para frente esticar um pouquinho a conversa sobre a vontade permissiva de Deus. Por que Deus permite algumas coisas? Né? Lá na parte quando nós vamos falar sobre livre-arbítrio, acho que a gente pode encaixar essa afirmação. Mas, além de ser um Deus bom, totalmente bom, uma outra coisa que eu queria trazer hoje para a nossa discussão é que ele não é um Deus ausente, é um Deus presente. Porque a gente escuta muitas vezes dizendo assim, Deus é um ser superior, todo-poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, e ele está lá e eu estou aqui. E ele não se importa comigo. Porque, afinal de contas, ele tem muito mais coisa importante para fazer do que se preocupar comigo. Opa, peraí. Não é essa a relação que a gente tem com Deus. A relação que nós temos com Deus é uma relação presente. É uma relação de pai e filho. Nós falamos a respeito na nossa série de palavras sobre paternidade. A relação que nós temos com Deus hoje é uma relação de pai e filho, não é uma relação de senhor e escravo. Né? É óbvio que ele se importa conosco, é óbvio que ele se importa com o que a gente sente. Eu quero trazer aqui, para poder dar um respaldo bíblico, né, como o Wilson gosta, o texto que está lá em Salmo 46. E esse texto, para mim, é um texto muito bacana, porque ele fala a seguinte coisa, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente no tempo da tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus é um socorro, nosso refúgio e fortaleza, quando mesmo? No tempo da tribulação. Então, se a gente não consegue ver Deus no tempo da tribulação, o problema não está em Deus. Porque a palavra afirma que ele é o socorro bem presente para esse tempo de tribulação. Cabe a nós vermos Deus no meio da tribulação, né, meninos? Amém. E a repetição, né? O texto que você leu, Arthur, aí no Salmo 46, ele nada mais é do que uma repetição do princípio, ou repete-se, melhor dizendo, o princípio mais tarde, né? Em Naum, no capítulo 1, lá no versículo de número 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, a ideia de Deus presente, de Deus bom e de Deus que é refúgio, né? Contrasta muito com a falsa ideia de um Deus que arquiteta o mal como estratégia de lição, como estratégia didática para aqueles que o servem. Então, aquilo que o Wilson falou, se eu não conheço o caráter de Deus, de que forma que eu vou servir? Eu vou ler um texto de Jeremias aqui, Jeremias 23, vai dizer assim, diz o Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém, olha o versículo 24, pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu veja? Diz o Senhor, não sou eu o que enche os céus e a terra? Olha que interessante, o próprio Deus desafiando essa pergunta. O próprio Deus está falando o seguinte, pessoal, vocês estão falando aí que eu sou um Deus longe, que eu não estou perto de vocês? Nada, absolutamente nada foge dos meus olhos. Tudo está debaixo da minha soberania. Nós vamos falar mais para frente a respeito de livre-arbítrio, né? Mas é interessante nós destacarmos aqui 3 pilares. Soberania, livre-arbítrio e controle. Aqui Deus está falando, olha, eu sou soberano sobre a terra. E debaixo da minha soberania não existe coisa alguma que esteja oculto. Se nós pegarmos no Salmo 139, que é o famoso Salmo, Senhor, sonda me conhece, né? Nós vamos ver lá que ele vai falar algo também que
Poderei eu estar no lugar mais alto e o Senhor não me vê, no mais profundo dos abismos e o Senhor não estará lá também comigo? No Salmo 23 vai dizer assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, ou seja, não importa onde nós estejamos, Deus ali vai estar. Isso me faz acreditar, e gente, você que está nos ouvindo e está nos assistindo, você tem que entender essa pergunta: onde você está em Deus? Daniel, capítulo 11, verso 32, ele vai dizer assim, que aquele que conhece o seu Deus, ele é forte e ele é poderoso, e ele fará proeza e ele será destemido. E por que Daniel fala isso? Porque Daniel está falando o seguinte, que na medida que eu conheço a Deus, na medida que eu estou tão aprofundado na palavra, a palavra enraizada em mim, medo não vai chegar, temor não vai chegar. Aí você vai falar, mas Wilson, como que você pode falar um negócio desse? Olha o que eu estou passando. Porque na medida que eu conheço a Deus, eu vou saber que Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu baluarte, Ele é meu escudo, Ele é meu socorro no momento da angústia. Gente, olha só o que nós estamos falando aqui, sabe? Aí nós vamos começar a olhar a questão da adversidade. Sabe, eu vou te falar uma coisa. A adversidade, ela é a oportunidade para que você experimente e você veja Deus operando na sua vida, o nome dele sendo glorificado na sua vida e você experimentando de uma verdade que diz que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Gente, se você parar para pensar, olha o que Deus ele faz. Deus ele permite, e aí eu vou utilizar desse argumento, Deus ele permite que você e eu passemos por adversidades para que nós experimentemos do livramento dele, o nome dele sendo glorificado, e você e eu possamos ver quão grande ele é nas nossas vidas. José disse, vocês estão achando que tudo isso que eu passei aqui foi por causa de vocês? Não! Ei, Deus me mandou na frente de vocês. E olha, eu vou te falar uma coisa, Deus mudou aquela maldição em bênção. Eu estou vivendo uma realidade diferente agora. E aí nós vamos entender que todas as coisas cooperam. E por que coopera? Porque ali eu vou ver a boa mão do Senhor operando em minha vida. Aleluia! Olha, o Wilson tá aleluiado hoje, Paulinho. Gente, se o primeiro bloco foi assim, imagina o que vai ser no segundo e terceiro bloco. Fica com a gente. No segundo bloco, no outro vídeo, vai ter mais.